Olha aí, pessoal, o senhor Elon Musk, pois é o dono do X, o braço direito do Trump, talvez, na atual gestão, afirmou que a administração do Laranjão pode cortar US$ 1 trilhão do déficit do país em 2026. Pois é, o senhor Musk está responsável lá pelo DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, cujo objetivo maior é cortar gastos públicos desnecessários. E aí entra no meio até ONG, institutos e coisas do tipo aí que são considerados desnecessários e, portanto, acabam sendo alvo dessa galera aqui, né? O Elon Musk tem até uma birra contra a moeda de 1 cent, né? Pois é, já falei disso aqui no canal, inclusive. Agora, o que mais chama a sua atenção nessa história toda aqui logo de cara? É o Elon Musk ter esse tipo de poder dentro do governo dos Estados Unidos, e sim, o cara já é um plenipotenciário praticamente para alguns, pelo menos ele é considerado dessa forma. Então, isso é o que mais chama a sua atenção, ou o fato do governo norte-americano potencialmente cortar US$ 1 trilhão do déficit dele do próximo ano e ainda sobrar 1 trilhão de déficit para ser coberto depois disso? Pois é, esse é o tamanho do buraco, do problema da dívida pública dos Estados Unidos, sobre o qual nós vamos conversar aqui hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse negócio da dívida pública aqui dos Estados Unidos não é brincadeira, meu amigo. A expectativa é de US$ 2 trilhões para 2026. E logo de cara a gente tem que tirar isso aqui do caminho. Não tem previsão nenhuma de corte substancial para 2025. Já entregaram nas mãos de Deus o atual ano. Tudo bem que o orçamento deve ser herança do governo anterior, mas segura nas mãos de Deus. 2026 é o alvo dessa galera para cortar metade do déficit e ainda sobrar US$ 1 trilhão. Caramba, meu amigo, o negócio não tá bonito lá nos Estados Unidos, não. E a verdade é que o déficit chegou a subir, né, na gestão Biden, US$ 1 trilhão a cada 120 dias, meu amigo. Isso são 3 trilhões em um ano, né? Então, aqui já é um número melhor, 50% melhor do que no auge do descalabro do governo Biden. Ainda assim, um avanço absurdo da dívida pública, que tem crescido de forma constante há muito tempo, né? Aqui a gente tem um gráfico da evolução da dívida dos Estados Unidos. Coloquei uma margem aqui, uma janela de 10 anos para a gente olhar o tamanho desse buraco. E caramba, meu amigo, o negócio está feio, né? Essa dívida, se a gente puxar ainda mais o gráfico, vai ficar pior, porque a coisa começou a degringolar de verdade mesmo depois da crise de 2008, mas eu tô dando uma colher de chá pegando só de 2015 para frente, para ficar uma década certinho aqui nesse recorte. Você pode ver que houve um aumento substancial aqui na época da pandemia, né, num período de tempo muito curto, uma quantidade gigantesca de dólares foram impressos nessa época, uma coisa abissal, um experimento monetário nunca antes visto na história humana. Mas a dívida não deixou de crescer desde então, e aliás, o governo Joe Biden fez um excelente trabalho em enfiar o pé na jaca. Essa é a grande verdade. Então, no fim das contas, o que nós temos nesse cenário aqui? Uma dívida que hoje chega ou ultrapassa 36 trilhões de dólares, que é o dobro do que ela estava lá no começo dessa janela aqui, 10 anos atrás. Pois é, em 10 anos a dívida norte-americana, que já era de 18 trilhões de dólares, dobrou de tamanho. É um negócio completamente insano, uma coisa absurda, né? É claro que a gente não pode só considerar os valores nominais, porque eu já falei várias vezes aqui no canal, dívida pública, a forma como o mercado analisa isso é a relação dessa dívida com o PIB, porque um país que tem um PIB muito grande consegue se endividar mais e ter algum tipo de viabilidade, de sustentabilidade dessa dívida. Então, tão importante ou talvez mais para os olhos do mercado, do investidor, do que olhar o progresso dessa dívida, que o montante dessa dívida, é analisar a evolução da dívida versus PIB, né? Tem um gráfico aqui para a gente ver isso também. Aqui até eu puxei um pouquinho mais, justamente para dar para a gente ver isso daqui.
o quanto que essa dívida piorou na época da crise dos subprimes, né? Principalmente do percentual dela sobre o PIB, que, conforme eu falei, é o fator mais relevante nessa história, né? Praticamente a dívida aqui cresceu, essa proporção cresceu 30 pontos percentuais em um ano. Uma janela ali de 2 anos, na verdade, né? O momento principal da crise dos subprimes. Mas fichinha comparado com o que aconteceu em 2022, quando essa dívida que estava em 106% subiu para 126% em apenas um ano. Não foi nessa janela um pouquinho maior, foi apenas em um ano. E, mas isso aqui foi na época da pandemia, o governo gastou muito, a economia deu uma arrefecida, né? Então essa tendência aqui acaba se desbalanceando. Essa relação acaba ficando desequilibrada, porque o PIB cai e a dívida sobe. Então, é claro que esse percentual vai atingir um valor bastante expressivo. Beleza, mas e o depois? Por que que isso não foi corrigido? Não, até foi corrigido, mas olha aqui, praticamente nada. E o patamar que se estabeleceu, que é mais ou menos 121, 122% do PIB, é muito superior àquele de 2019. Consideravelmente superior, para falar a verdade. Havia-se o estabelecimento aqui de mais ou menos 100% do PIB, 100 a 105% do PIB de dívida, que saltou para 120, 121, 122 e ficou estabilizado nesse patamar. E em cima disso aqui você tem os juros da dívida. A taxa de juros nos Estados Unidos está elevada, ficou um tempão pagando 5%, 5,5% a depender do título da dívida, o que é muita coisa se tratando da moeda mais forte do mundo, da economia mais sólida do mundo, do governo mais poderoso do mundo, que tem maior capacidade de honrar os seus compromissos, né? Aliás, é por isso que, mesmo com esse progresso bizarro aqui, a dívida norte-americana continua sendo o investimento mais seguro do mundo, de acordo com o pessoal da gestão de risco aí. Bom, é justamente isso que o Elon Musk parece querer combater, o avanço dessa dívida, né? Porque, na verdade, se o déficit aumentar 1 trilhão, mas o PIB crescer mais do que isso, a dívida está controlada. Talvez seja a aposta desse pessoal. Então, o Elon Musk publicou isso hoje no Twitter, né, na rede social dele, ele é o dono da bola, né? Então, hoje, dia 3 de fevereiro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, ele falou o seguinte, né? Que esse tipo de medida, que é um objetivo grande aqui do Departamento de Eficiência Governamental que ele controla, esse objetivo vai exigir forte apoio do Donald Trump, o presidente, do Congresso e do Judiciário, mas é possível. Então, leia-se, vai ter um custo político muito elevado. Não é só no Brasil que existe esse dilema, que existe esse problema. Os Estados Unidos sofrem do mesmo patamar. Olha aí a moto estragando meu vídeo de novo, né? Hoje elas estão que estão, né? E aí, o Elon Musk falou, né, que se isso, que é justamente o ponto que eu falei, né, que se o crescimento econômico, ou seja, o crescimento do PIB for correspondente a $1 trilhão, que é o valor que para o qual vai cair o déficit, então, na prática, você não vai ter um aumento da relação dívida-PIB. Nas palavras dele, não vai ter inflação. Não sei se chego a dizer nesses termos aí, inflação, você sabe, é aumento da base monetária, mas ele está falando aqui, obviamente, do controle de preços. Os preços vão ficar estabilizados se houver um cenário nesse sentido, né? Pode ser que ele esteja certo, sim, até porque estamos falando do dólar, uma moeda que continua tendo uma demanda gigantesca, e a demanda elevada do dólar faz com que ele seja sempre um ativo escasso por aí. O preço dele é sempre positivo. Quem detém dólares tem um poder aquisitivo muito interessante, né? Aliás, quem tem dólares nos últimos tempos está comprando tudo aqui no Brasil no saldão, né? Então, ele falou aqui que com esse cenário as taxas de juros tendem a cair, com os preços das lojas permanecendo os mesmos. E aí, o que acontece, né? As pessoas acabam sendo beneficiadas nessa história e o Elon Musk acredita que isso é possível de ser feito. Como vai ser feito é algo que ele não detalhou ainda. A gente só tem alguns vislumbres. O cara, né, tem ali um cargo muito interessante no governo, um cargo que, ao que tudo indica, né, não é remunerado, ele não está recebendo salário do governo, mas ele tem aqui uma função que é classificada como funcionário especial do governo, e aí ele tem a sua equipe também aqui, né, tá chefiando um departamento do governo,
que tem acesso a muitas informações. Essa é a verdade, e já começou a recomendar vários cortes de gastos, várias medidas de contenção, várias medidas para tornar o governo Donald Trump mais eficiente. Por exemplo, aqui, algo que pegou bastante nos últimos dias, né, foi o fechamento, a solicitação de fechamento da USAID, né, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, ali, que é responsável por grande parte da ajuda internacional que rola hoje no mundo todo, né? Então, Donald Trump explicou aqui que o Musk tem muitas responsabilidades, mas a ação dele é limitada. Ele só faz aquilo que o governo autoriza, né? E, obviamente, até esse momento a gente percebe que a ação do Elon Musk é mais consultiva do que qualquer outra coisa. Ele não toma decisões, mas está sendo interessante ver o cara com mentalidade de empresário gerenciando uma empresa, vamos colocar assim, do tamanho do governo dos Estados Unidos, que tem um orçamento bizarro, um gasto gigantesco e opera a moeda mais valiosa do mundo. É um caso totalmente sui generis. Será que ele vai conseguir promover isso aqui? Um corte de 50% do déficit programado para o ano que vem. Vai sobrar muita coisa ainda para cortar, mas, meu amigo, vai ser uma mudança e tanto, uma baita de uma mudança radical. Será que ele vai conseguir? O tempo nos dirá. Enquanto isso, vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu trato da questão do Elon Musk e das moedinhas lá dos Estados Unidos, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.